Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sam Motors. Avenida Ipiranga 7110. E GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas. Muito boa noite, estamos começando o nosso Dois Toques nesta sexta-feira, muita chuva aqui em Porto Alegre, sexta-feira, dia 12 de fevereiro. Uma sexta-feira que é a antevéspera de uma importantíssima rodada do Campeonato Brasileiro, onde o Internacional enfrenta o desesperado Vasco no Rio de Janeiro e o Grêmio recebe o São Paulo na Arena. O jogo do Inter às 4h, no mesmo horário da partida que interessa decisivamente também, Flamengo e Corinthians. E o jogo do Grêmio fechando a rodada do final de semana às 20h30. Este é o cardápio para domingo no Campeonato Brasileiro. Nós vamos debater bastante esses jogos, outros assuntos aqui no nosso Dois Toques, que nos tem o privilégio hoje de convidados muito importantes, já vamos apresentá-los. Antes, aquele recado especial. Você nos acompanha pelos canais 24 e 524 da Claro Net e também através das plataformas digitais da nossa RDC TV. E desde já você pode compartilhar a live do nosso Dois Toques no Facebook. Compartilhe com seus amigos, com a sua família. Quanto mais pessoas compartilharem, mais pessoas terão a oportunidade de acompanhar não só Dois Toques, mas também a programação full time da nossa RDC TV. Nosso Dois Toques no ar para Simers, Sindicato das Indústrias de Máquinas e Implementos Agrícolas do Rio Grande do Sul. Inovação é nossa área. Masal, 67 anos, nossa força e tradição. GBOX, a proteção certa para a sua família. E Senai, está enrolado para estudar, então desenrola, faça Senai. Dito isto, vamos já dar início ao nosso Dois Toques. Daqui a pouco já vamos dar voz aqui às primeiras manifestações dos nossos telespectadores, mas apresentando os nossos convidados, que iremos tranquilamente aí, também junto com imagens aí da dupla Grenal e também sonoras, debater sobre a rodada. Carlos Gavião, mais uma vez obrigado por estar conosco. O homem é difícil, está sempre em Itaqui, mas hoje a gente conseguiu trazê-lo. Tudo bem? Tudo bem, Felipe. Prazer estar falando com vocês aqui. Sempre, quando dá a oportunidade aqui em Porto Alegre, estamos à disposição. Sempre o espaço está aberto para vir aqui conosco. Daniel Franco, o homem do título da Copa do Brasil, um deles, da Copa do Brasil do Internacional em 92, coração mais acelerado, aquela expectativa para o Inter voltar a ser campeão brasileiro. Boa noite. Boa noite, boa noite. Bom rever o Gavião, muito tempo que a gente não se via. Prazer estar mais uma vez participando do programa e nós que torcemos para o Inter, a gente sempre fica meio ansioso nessas horas, nessa reta final assim, né? Mas a expectativa continua alta. Senhor Rafael Copete, boa noite. Já está mais calmo depois da quarta-feira? Está tranquilo? Não, o embate com o Cadu sempre causa uma boa audiência, né? Uma boa noite ao Daniel, boa noite ao Gavião. Prazer em estar aqui debatendo futebol com eles e também com o nosso telespectador. Muito bem. Vamos falar então dos jogos do final de semana, claro. O assunto principal, claro, que é o jogo do Inter e também o jogo do Flamengo, o Grêmio postulando a vaga na Libertadores. Mas este Internacional e Vasco, senhores, o que se pode esperar dessa partida? Um Vasco desesperado, levou um passeio do Fortaleza, mais do que nunca precisa ganhar. E o que pode significar, ou o que significou essa derrota para o Sport, Gavião? A tranquilidade que o Inter tinha, né? Que realmente assim ainda está na frente Internacional, né? Na pontuação da tabela, mas cria um ânimo, e a gente estava falando com o Daniel fora aqui, cria um ânimo muito grande nos concorrentes do Inter. Esse que é o diferencial. E o concorrente do Inter, a gente sabe, está desorganizado, tem uma série de coisas aí, mas para mim ainda é o melhor elenco, né? E com certeza muita gente concorda, que é um time perigosíssimo, tem grandes jogadores, então acho que a dificuldade maior do Internacional, que poderia cortar o ânimo dos seus concorrentes, isso que foi, eu acho que a derrota trouxe. Mas, passado o momento, o pós-jogo, o vestiário,
o Inter ainda está um ponto à frente dos seus concorrentes. Então tem que se pensar nisso. Se for ter agora é decisivo, claro, cada jogo, mas o confronto direto com o Flamengo, ele está na frente ainda, né? Vai pegar, tem esse jogo difícil contra o Vasco, que é uma equipe que vem oscilando, mas jogar em São Januário sempre foi difícil, né? Não tem épocas, né? Sempre foi difícil. Então acho que o que ficou de pior nessa derrota é o ânimo que cria, principalmente para um adversário que não tem a regularidade que tem, mas tem os jogadores que é um elenco diferenciado no Brasil. Esse jogo, Daniel, pelo fato da ansiedade do Internacional ter que dar aquela resposta imediata depois de deixar desperdiçar em casa e dar a oportunidade do Sport se recuperar, tanto é verdade que o Sport agora em 3 jogos com mais uma vitória escapa do rebaixamento. Contra o Vasco, também está desesperado. O que pega mais forte é a ansiedade pelo fato do Inter ter que buscar e dar a resposta ao torcedor depois de 41 anos, ainda estando na frente, mas dar essa resposta para voltar a ser campeão, ou até mesmo do outro lado, vocês que vivenciaram, sabem como é que funciona. Ou um time que está com a história que tem o Vasco, mais uma vez podendo ser rebaixado. Eu vejo assim, a partir do momento que o Inter atingiu as 9 vitórias na competição, atingiu a liderança, criou-se uma expectativa muito grande que é natural para uma equipe que oscilou, que trocou de treinador, que subiu, desceu e teve tantos problemas no decorrer da competição. Daqui um pouquinho, até mesmo na chegada do Abel, né? Logo no início se falava que o Abel já não ia dar certo, que ia ter que trocar, tanto que houve aquela correria atrás do espanhol lá, né? Esqueci o nome dele agora. E daqui um pouquinho o Abel... Ramírez. E o Abel encaixou. E conhecendo bem o Abel, como ele trabalha, a metodologia dele, eu tenho certeza que ele hoje está mais preocupado em tirar toda essa ansiedade dos atletas, em tirar essa pressão e batendo muito na tecla. Ainda depende somente de nós. E ele falou na entrevista coletiva, após a partida contra o Sport, que não foi prometido nada, né? Sim. Pelo menos dentro do vestiário para fora, não se prometeu nada, nenhuma expectativa de título, né? Não, porque o que acontece? A situação que o Inter se encontra hoje é uma situação que ninguém esperava algumas rodadas atrás. Isso foi construído com trabalho, eu acho que o Abel tem uma situação que eu admiro muito, que o Abel, eu considero ele um paizão, ele é um cara que gere muito bem. Trabalhasse com ele, né? Conhece bem, ele, pode falar com propriedade. Aprendi muito com ele, então assim, ele é o verdadeiro paizão. O atleta, quando se fala, tá jogando pelo treinador, com certeza onde o Abel vai, o grupo dele joga por ele, porque ele consegue passar algo muito positivo para os atletas. E hoje não é à toa que está 3, 4 décadas aí. Exatamente. Vai se tornar o treinador que mais vezes dirigiu o Inter. E às vezes ele pega trabalhos dele onde, digamos, ele começou o trabalho, não deu continuidade, aí muitos dizem, foi um trabalho negativo. Não, ele construiu o trabalho que chegou no topo. Que é o caso do Flamengo, acho que ele saiu do Fluminense campeão e passou pelo Cruzeiro, Flamengo e qual foi mais um clube, né? Que ele, digamos, ele começou e não terminou. Fluminense, acho. Fluminense ele foi campeão brasileiro. Sim, mas aí depois ele pegou Atlético Mineiro, ou não sei a ordem de certa, mas Atlético Mineiro, lembro a ordem ou Cruzeiro e Flamengo. E aí nesses Cruzeiro, clubes... nem Jesus ia resolver. Sim, mas mesmo assim, ele deixou algo de positivo por onde ele passou. Com certeza. E aí, quando ele voltou para o Internacional, onde ele, digamos, estava fora da vitrine, disseram, não, mas o Abel, nesse momento... Ultrapassado. E teve um problema pessoal. O Abel foi o primeiro cara que botou o tático alemão num treino no Internacional. Isso não é para qualquer um. E nessa passagem, né, Rafael, é importante frisar, teve um momento pessoal familiar complicado. Além desse quesito familiar, que também mexe com marca para sempre. Independente do trabalho que você vai realizar. Olha a história do Abel, gente. Ganhou o Grenal do século, perdeu para o Bahia. E agora tem a chance de recuperar essa perda, onde ele teve um desafio parecido com o do Grenal do século, ele virou
o jogo. Sim. Tá? Entrou para a história. Esse Grenal Entrou para a história quebrando essa sequência negativa, maior número de vitórias na história do ponto corrido. Exatamente. Aí ganha essas 9, cria a expectativa que o Daniel falou. A expectativa, o torcedor não está no estádio, não tem como tem, cara. Jogador acessa a rede social, amigo. E ali, qualquer postagem que o jogador posta, o torcedor vai lá e começa a criar uma expectativa pro cara. E uma coisa, né, Rafael? Mesmo que não seja público, mas internamente, existe uma pressão por quebrar esse jejum de títulos. Com certeza, com certeza. O último título a nível nacional que não foi brasileiro foi em 92, quando eu participei. Sim. Já se vão lá quantos anos aí? Rapidamente aí. 2002, 10 anos. 28 anos. 28 anos. 29 anos. 29 anos. 29 da Copa do Brasil e 41 do brasileiro. Muito Exato. tempo. Para um clube do tamanho do Inter. Corinthians ficou 21 sem caneco, ficou aquela embora pressão tenha ganhado toda. inúmeros campeonatos gaúchos, tenha ganho Libertadores, tenha sido campeão mundial FIFA, mas essa marca aí tem que tirar, né? Exatamente. Tem que vir outros, né? Tem que vir outros. Então, mas eu acho que o Inter está, apesar que vai ter alguns desfalques importantes, o Patrick é o principal deles que não joga. Vem bem o Patrick. E jogar, como o Gavião falou, jogar em São Januário o Rodinei tem que pagar aquela multa, né, para poder jogar. Tem uma multa que, né, eu acho que se tem que pagar alguma é o momento de pagar, é o momento de abrir Agora isso, não sei se para vocês, mas isso é uma grande bobagem, uma grande besteira. Eu emprestei ele para ti, porque no meu plantel não me interessa. Agora você vai usar ele contra o meu time, que eu não quero, aí você tem que me pagar. Aconteceu agora com um jogador, não me lembro. Eu tô tentando situações de mercado, né? Alguém pagou agora. Não foi 200 ou 300 mil. Mas não sei, Ferrinho. Eu acho que é só no Brasil que ocorre essa prática, não sei se em outros. E é de anos já isso. Em outros lugares, em outros países, tem essa prática. Se criou isso aqui. Acho que só aqui, né? E nós não podemos esquecer também o seguinte, né? Além da situação que o Vasco está vivendo, e aí a gente voltamos a falar dos treinadores, o Luxemburgo foi dito também, dado também como ultrapassado. Também. E nós temos que saber, que entender que é um cara extremamente inteligente, estrategista, revolucionou em uma certa ocasião. Popularmente conhecido em todos os sentidos, porque imitam ele, tem livro falando dele, é um treinador multicampeão, revolucionou. Não, então, e ainda se mantém, né? E ainda se mantém. Eu acho que esse é a régua melhor da gente ver esses treinadores. Teve uma certa passagem, quando eu era repórter ainda, que o Renato pegou o Douglas na saída, no primeiro ano do Renato. É antigo, hein? É antigo. Primeiro ano do Renato, o Renato pegou o Douglas. O Douglas estava daquela coisa assim, não vou treinar, Renato, sei quem é, sabe? Pegou o Douglas e disse, Douglas, vem cá. Na nossa frente, ali no Olímpico, ali sai do campo suplementar para ir para o vestiário ali do lado do portão 3. Ele passou ali, ele parou, botou a mão no ombro do Douglas. Douglas, olha para cima. Aí o Douglas deu para ouvir direitinho. Sabe quem é que botou aquilo lá em cima, lá que está escrito? Campeão do mundo? Fui eu. Então, no próximo treino, eu quero ver tu correndo e suando. A partir dali, o Douglas passou a ser outro Douglas. Entendeu? Porque o jogador sabe com quem ele está treinando. Ele tem respeito por aquele profissional. Ele se vê naquele profissional no futuro. Então, treinadores como Luxemburgo e Abel Braga têm esse estigma. Tem que respeitar, né? Tem que respeitar. Então, são treinadores a régua, como nós falamos. Mas agora o Luxemburgo caindo, o pessoal vai lembrar mais pelo rebaixamento do que pela série de mas isso é imprensa, mas é que é a situação, torcedor, né? Mas no mundo dos jogadores, os jogadores sempre vão. Respeito. E tá aqui dois que vão sempre olhar com admiração. Exatamente. Se nós pegar brasileiro agora, Paulo Autuori está quantos anos aí também? Exatamente. Abel, o próprio Luxemburgo. Os jogadores estão se mantendo aí, né? Talvez Tietê e Diniz tenham alguma rosquinha quando forem dois idosos lá, mais lá na frente, né, por causa dos bate-boca, mas isso também passa. Mas o jogador brasileiro, ele tem admiração pelo técnico que o treinou. São referências. Salvo raras exceções em que o treinador não, mas são referências. Dos atletas e dos próprios treinadores. Exatamente. São referência de todos. Exatamente. E outra, o Vasco ainda está numa situação que pode sair do rebaixamento por causa do Luxemburgo. Exato. O Luxemburgo reassumiu, não sei quantas vezes já criou a expectativa de novo, né? Começou a ganhar, criou a Se o Vasco cair, vai ser que nem o Botafogo terceira vez? O Vasco, acho que sim. Acho que é terceira ou quarta vez. Então eles estão brigando ali. Que é o pior, né? Agora vamos ter uma série bem interessante. E o pessoal, a gente estava falando de 29 anos do título, mas o pessoal, vamos dizer, o torcedor de 20 anos hoje,
não sabe o que era o Vasco, né? Exatamente, o Vasco foi uma potência na América aí, né? Nos anos 90, principalmente times muito bons. Dinamite, Urim Pernambucano, o próprio Abel. Edmundo depois. Edmundo. Aquele time. Mauro Galvão. Aliás, aquele time o tão famoso Mundial do Corinthians, quem era o finalista naquele Mundial 2000 era o Vasco. E um outro destaque também, que é entregar o celular para ele no jogo Fortaleza, o Carlos Germano. É um grande time, né? Deixou cair lá na preparação dos goleiros, caiu o celular no meio goleiro de seleção brasileira. Então o Vasco jogamos junto na seleção. O Vasco tem condições. Vai ser um confronto onde só os dois dependem de si mesmo. Tá? É um confronto direto, um para se salvar e o outro para se manter líder. Caso contrário não aconteça, pode ser trágico para os dois. Caso contrário aconteça, o Internacional perca a liderança, o Flamengo assuma, o Inter é o próximo adversário do Flamengo. Aí eu continuo com a tese já apresentada aqui antes, que é mais estimulante para o Inter buscar voltar a ser o primeiro do que se manter em primeiro. É mais estimulante. A gente estava conversando fora, né? Pela tese que tem que chegar no jogo contra o Flamengo e estar um ponto atrás. Exato. Para matar o confronto direto no Maracanã. Exatamente, é ali. É os 90 minutos que eu vou dar vida para decidir ali. Não tem jogo contra o Corinthians, é contra o Flamengo. Mas sabe, Roberto, acompanhando o brasileiro e vendo esses grandes clubes, tirando o Inter agora, que teve essas 9 vitórias, não teve um clube que foi linear. Não, isso é verdade. Todos oscilaram. Todos, e se nós falarmos do Flamengo, por exemplo, o Flamengo, eu acho que o máximo que ele teve foi 2, 3 vitórias na sequência. Acho que sim. Que ganha uma, perde outra. Muito, ganha Flamengo. uma, perde outra. Então, não, sabe, tá oscilando muito. Sim. E não vai jogar contra qualquer um também, né? Exatamente. Também é outro jogo importante, é clássico do futebol brasileiro. E isso pode dar vantagem para o Inter. E o Corinthians, que não ganhou absolutamente nada esse ano, ainda briga por vaga na Libertadores. Exatamente. Então seja na pré. Valendo, não é um jogo, assim, vamos jogar por jogar. Está valendo coisa importante. Esses brasileiros, ultimamente, assim, e pelo calendário que acumula a Copa do Brasil, Libertadores, que a Libertadores agora tem 8 times brasileiros, antigamente era 2 clubes só, né? Exatamente. Agora só vai aumentando. Era mais charmoso quando eram só 2 clubes. E aí o seguinte, o que eu vejo... Eu sou mais velho que tu, que eu me lembro do Abel jogando no Vasco. Porra. Tu já passou do meio século? Aí não. Então, tu já chegou no meio século ou tu já passou do meio século? Não cheguei. Não chegou à tarde. Mas o brasileiro, se a gente pegar, eles, assim, os clubes que começam bem, a gente lembra o Corinthians, aquela arrancada do Corinthians no primeiro turno, lembra? Sim, que foi linear. E depois, como as equipes vão saindo da Libertadores, vão saindo de Copa do Brasil e começa a ter esse desequilíbrio, né? Por isso que o segundo turno é outra competição. É outra competição. Os clubes que estão embaixo, agora o Sport, olha aí, vem acontecendo essas coisas. O Vasco toma uma porrada agora esse último jogo, mas é um jogo perigosíssimo contra o líder da competição. Então, ele tem essa característica, o Campeonato Brasileiro, né? E o jogo, e voltando a esse jogo, principalmente nós falando do Inter, esse jogo, e concordo com o Nenel, de repente a ansiedade de querer matar esse jogo que foi contra o Sport, e aí vem a maturidade daquele time que é campeão, que tem, o Inter hoje se habilitou a um título nacional de novo. E dentro do que tu está dizendo, vou botar na tela para a gente comentar em cima a possível escalação do Internacional aí para o jogo contra o Vasco. Já comenta em cima. Aí, ó, não pode falar a escalação e a gente vai falando. Isso. O Lomba, Lucas Lomba, o Rodinei, Lomba, Rodinei, Lucas Ribeiro, Vitor Cuesta lá na esquerda, né? Moisés, Rodrigo Dourado na cabeça de área, aí o meio-campo, Edmilson na direita, Praxedes na esquerda, Galhardo ou Peglo lá na ponta esquerda, lá, né? E o Caio Vidal na direita e o Yuri Alberto no meio. É um bom time esse. É um bom time. O grande desfalque é o Patrick, né? Que é um jogador de força, tá num grande momento, né, Daniel? Acho que ali inverte, né? Joga o Yuri pra beirada e traz o Galhardo pra dentro. Pode ser. Né? É o mais certo, né? Porque o Galhardo tá voltando de lesão e o Yuri é mais móvel, mais rápido pra jogar pelo lado. Concordo. Né? Fez isso, o Galhardo não tem aquela dinâmica pra jogar. Vocês passaram por situações parecidas com essa que o Inter está passando agora aí? E quais foram? Cada um pode citar uma. Vocês já passaram? De estar nessa expectativa,
do grande título, de uma decisão. Eu ia completar até essa situação de um grande título. É o seguinte, o que eu vejo assim um fato negativo para o Internacional nesse sentido é que assim ele se criou uma equipe que está amadurecendo para ser uma equipe campeã, para brigar para os próximos anos, entendeu? Sim. Se tivesse um pouco mais de maturidade, de um time já mais cascudo, Está no processo de maturação. Maturação, não que os jogadores tenham o treinador nós falamos é histórico. Agora, os jogadores esse elenco ter um estigma de campeão, faltou um pouco nesse jogo contra o Sport. Se fosse um mais maduro, daqui um pouco... Talvez alguém que conseguiria, que se impusesse mais, conseguiria administrar um pouco melhor a ansiedade. Não, acho que não. Não, acho que de repente... Podemos comparar em termos de expectativa. Em termos de expectativa, o Internacional, pelo que eu vi aí, pude acompanhar desse jogo todo, o antes, durante o após, eu achei ele muito parecido com o confronto contra o América Mineiro, aqui na Copa do Brasil. Bem parecido. O Internacional com aquela expectativa, dá para vencer o América, é mais fraco, vamos resolver logo, e o América pega... A bola queima, a bola começou a queimar, estava naquela expectativa, vamos passar de fase na Copa do Brasil, e aí não consegue. Assim, acho que era o Cudê o técnico ainda, né? Se nós observarmos as entrevistas do Abel antes do jogo contra o Sport, ele falava, eles vão vir fechado, eles vão vir, vai ser um paredão, vai ser um monte de situação. O Inter aí entra a ansiedade e aquela pressão psicológica de, faz 41 anos que a gente não ganha o título brasileiro, o atleta também sente vamos entrar para a história. O jovem querendo ser campeão brasileiro, imagina a porta do título. Subindo agora. E o Wendel perdeu a corrida ali, né? Isso, o que ele tinha que fazer na jogada, ele fez, que era puxar o cara. Não, mas na minha concepção, não. Se tu analisar o lance, foi um balão onde a bola quicou uns 5, 10 metros à frente dele. E ele está diagonal. O atacante do Sport está diagonal ele dele. Poderia ter resolvido de outra forma. E o cara veio no embalo e saltou. Ele tinha que atacar a bola, não esperar. Isso a gente aprende lá na categoria de base. Se o zagueiro deixou a bola quicar falha de fundamento dele, no ar, não vai antes. Já viu a trajetória dele? Falha de fundamento, então. Fala de atitude, né? Atitude. Eu vou lá e vou definir o jogo. E às vezes a ansiedade leva ninguém. E aí, voltando ao jogo, essa ansiedade dos atletas e o mental, porque às vezes tu pensa tanto naquilo, na vitória, que tu acaba gastando energia. Sim. Energia sem estar efetivamente correndo, né? Com certeza. Mas mentalmente tu gasta muito e na hora de tu desenvolver tu não consegue. E o Inter, por momentos no jogo, ele se sentiu... Tu olhava o jogo assim, parecia o time que quando o Abel assumiu. Um time sem disposição, sem atitude, sem dinâmica, que o Inter só conseguiu, dentro da competição, ter resultados positivos quando começou a ter dinâmica. Parece que foi um time que não lembrou em nada o início dessa sequência espetacular, que foi aquele contra o Boca na Argentina. Lógico que a gente tem que levar em consideração a sequência de jogos, que é pesada. Não tem dúvida. O atleta... É que nem nós estávamos falando, a pandemia, ela atrasou muito, porque pegou todos os elencos do futebol mundial, alguns ou meio voltando da parada da temporada, que no caso da Europa, ou começando a temporada. O caso do Palmeiras se arrastando. Exatamente. Né? O Palmeiras não foi se arrastando. O que aconteceu? Começaram os treinos em março, fecha tudo, para tudo, no meio até do Campeonato Gaúcho. Não tem. Vai terminar o Campeonato Gaúcho, vamos jogar o Brasileiro. Tudo atropelado. Tudo atropelado. Vai terminar? Não sei. Vai começar o Campeonato Brasileiro em maio? Também não sei. E quantas lesões nesse tempo aí? Muito. O calendário que estão parados até agora e outros que nem voltam mais. Exato. Eu não me lembro qual foi o primeiro país que voltou, se não me engano, foi a Alemanha. Na segunda ou terceira rodada tinha 7 lesões graves. Sim. A intensidade que o futebol exige hoje do atleta, ela mudou muito. São média 11 quilômetros que tu corre por jogo. Exatamente. Então tu tem que estar muito bem fisicamente para conseguir suportar as dinâmicas do jogo. O Alex Alves manda um recado legal aqui. Essa dupla aí representou a dupla. Essa dupla representou a dupla. Parabéns pela carreira, mandou o Alex Alves. Obrigado, Alex. Só que o parabéns veio em vermelho, viu? Não, tá certo. Mas tá bem, faz parte. O Alexandre Fagundes Oscar. Boa noite, o Inter jogou mal, está na hora do Lomba ir para o banco. O jogador que foi expulso não merece também vestir a camisa do Inter. Será que é para tanto assim? Não?
crucificar o Lomba por causa do lance? O Lomba, para mim, ele teve grandes momentos no Inter. Aí 2, 3 jogos atrás, ele foi... Um dos grandes responsáveis pela sequência de 9 vitórias é ele. Ele errou, com certeza errou, mas eu acho que daqui a pouco é um jogador que vem bem. Eu vejo a sequência dele bem. Ele errou, é um fato... Mas eu tenho certeza, Gavião, que até hoje tem gente se perguntando se aquela bola estava dentro ou estava fora. Ninguém tem uma explicação conclusiva. Olha, eu vi aquele lance depois, o Fiorinho... Dependendo do ângulo que tu assistir, sai. Se tu vê de outro ângulo, parece que não saiu. Gente, eu vi do ângulo que o Fiorinho me mostrou depois do jogo, vi em outros ângulos, a bola sai. Ela bate... 30 centímetros. Mas ela saiu no quinto na trajetória. Ela saiu na trajetória, porque quando ela saiu na trajetória. Só para ela cair fora, ela já estava fora na trajetória. E quando ela cai 30 centímetros para frente da propaganda. Que hoje seria o... Por ser um lance duvidoso, que nem nós sabemos se saiu ou não, já dá para não culpar totalmente o assistente. Claro que não. Agora, uma coisa tem razão. E eu vou dizer o seguinte... conclui primeiro o lance para depois levantar o braço. Com certeza. Isso é uma sina de vários times do futebol brasileiro. Não é uma exclusividade do Lomba aquela falha. É geral nos times brasileiros. Na dúvida, tu conclui primeiro o lance para depois tu reclamar. Depois, se for validado ou não, né? Te garante primeiro, né? Houve o erro dele, com certeza. Se realmente ela saiu, eu não vi nesse ângulo que vocês viram, mas então o grande responsável é o Bandeirinha. Claro. Mas é aí que está. Aí que a minha crítica ao VAR é essa. O VAR entrou no futebol para acabar com a frase, no resumo geral, a banca paga, mas se tivesse aquela câmera atrás do gol na grua lá, resolvia. Mas falava, o VAR não pega aquela altura, mas tem 200 câmeras, bota então, assim, o VAR veio para acabar com a frase, a banca paga, a banca recebe. Veio para isso. Não está acontecendo isso. Tem uns que estão pagando mais, outros recebendo menos, outros recebendo mais. Então, todos são punidos e todos são favorecidos. Na mesma escala. Na mesma escala, tá? Às vezes é a favor do clube adversário. Dá para da casa, às vezes é contra a casa, mas é a favor do adversário. Os erros continuam mesmo com o VAR. Ok, o VAR acerta? Lance, claro, acerta. Mas coloquem aí, nessa margem... uma grande porcentagem que o VAR erra e está bem claro isso. Eu vejo uma coisa do VAR nos últimos anos e a FIFA a cada ano vem trocando uma regra, né? Cada ano nós vemos entrando com novas regras. E ele caiu de paraquedas, que não dei tempo de montar as equipes e treiná-las. E as regras, principalmente, elas não têm um padrão, um juiz, vamos dizer, daqui do Rio Grande do Sul do Brasil... Não é o mesmo padrão do que nós vimos aí. Agora teve um lance no Mundial. Sim. Que foi decisivo, uma mão, que naturalmente no Campeonato Brasileiro tem se dado aquele não lance. Tem aquilo que a gente fala, né? Não tem padronização de critérios. Não tem. Então, um árbitro dá, o outro não dá, um interpreta diferente, por aí vai. Ou seja, mesma coisa como era antes. E a FIFA vem reiterando, cada ano tem acontecido uma regra. Tá raro os anos que a gente passe 5, 6 anos sem mudar alguma coisa no futebol. É verdade. Então, o Lúcio Mauro Silva está nos assistindo lá em Itaiçabas, Ceará, hein? Grande. Um abraço para você aí, Lúcio. Vasco 2-0 diz aqui. Quem mais aqui? O Márcio Martins Fraga. Está discutindo aqui com o Oswaldo Borges. Estão fazendo 2 toques aqui na live. Que mais aqui? Outros telespectadores. Vinícius Castro. Boa noite, Fiorim. Anote aí, Grêmio 3, São Paulo 0, já vamos falar do Grêmio no segundo bloco. E Vasco 1, Inter 0. Forte abraço, 100% esporte com vocês. O Alex Alves já deu boa noite aqui dele, a dupla de parabéns. E o grande Claro Gilberto está nos assistindo. Meu diretor. Esse é forte. Um grande abraço, meu diretor. Um grande abraço. Abração, Claro. Esse é forte. E esse jogo que tu comentou agora do jogo do Grêmio, nós vamos falar depois do Grêmio, mas eu vejo muito mais perigoso esse jogo do Vasco e Inter, né? Eu acho que o Vasco, por mais que eu vejo o Vasco mais regular que o São Paulo. Olha só, São Paulo também está numa mais situação... uma vez eu vou trazer a minha tese com uma nova roupa. O Vasco está mais estimulado que o Inter. Com certeza. Sem dúvida. E é o que o Inter vai acontecer, caso o Inter perca pontos e perca a liderança, é o que vai acontecer com o Inter contra o Flamengo.
Porque é muito mais estimulante tu buscar de volta aquilo que já foi teu do que tu manter. Se fosse ao contrário, então não estaria estimulado. E além disso, mas o Flamengo se também, tivesse só que Vasco aí... 3, Fortaleza 0, por exemplo. Tá. Mas vou fazer um contraponto ao Rafael. Mas se fosse uma decisão contra o Flamengo, lá eu preferia estar na frente. Pelo menos o empate é meu, né? Mas tem um detalhe, o empate é meu. O empate é meu. O empate é meu, eu não troco por nada. A motivação do Vasco está simplesmente, ele vai jogar contra o líder. Claro. E ele ganhando do líder, ele se livra da degola, literalmente, né? Temos Então, aí no ponto uma sonora do Abel Braga justamente falando sobre esse jogo aí com o Vasco da Gama. Chegar para os jogadores agora, nós vamos para São Januário agora, domingo, tentar fazer o nosso melhor e tentar ganhar um jogo que é importante para nós. Imagina, não sei quanto foi o resultado do Vasco, quanto foi? Perdeu. Então imagina de que maneira o Vasco vai se posicionar em campo pelo momento difícil que está passando, mas nós vamos para tentar ganhar a partida, não pode ser diferente, como sempre fizemos. Esse foi um dos trechos da entrevista coletiva do Abel após a derrota para o Sport. E nada melhor o Abel, que conhece todos os atalhos de São Januário. Sim, jogou sem anos, dúvida. muito bem lá Sem também. dúvida. E ele já toca no lado emocional do Vasco, né? Que é o que nós vinha falando aqui. Quanto é que foi? Perdeu. Então imagina o Vasco São Januário lutando pela vida. Porque ele sabe como é que funciona lá. Exatamente. O estímulo tenho que sair da degola. Tá? O Internacional chegando em segundo, eu tenho que conquistar o Campeonato Brasileiro. Mas quem é que tem que sair para o jogo? O Inter para garantir de vez à frente do Flamengo e abrir a vantagem? Depender dele, continuando a depender dele, ou o Vasco que tem que sair da degola? Se o Internacional quiser mostrar que eu vou ser o campeão, vertical em direção ao gol, marcar o 2 na sequência e o 3 também na sequência. Não é jogo para empate, então, ou é? Que os dois têm que Se o ganhar. quiser mostrar carta, serei o campeão, tem que ir para cima, 1, 2, 3-0, sufocar o Vasco. Tu sabe que eu acho que o Inter vai ganhar até com uma certa tranquilidade esse jogo. Pode ser, até porque está indo de voo fretado, está isolado, está isolado. Isso aí, todos do Brasil, do Brasileirão, estão indo de voo fretado. Mas está no voo fretado, está isolado, vai ter comunicação no hotel, está concentrado. A Itália ganhou uma Copa do Mundo sem falar com ninguém. Eu estou entendendo onde tu quer chegar. Só fica ali no WhatsApp, trocando informação. Mas eu vou te dizer por quê. O Inter também tem, puxando na memória, o Inter veio de um resultado negativo em casa e geralmente o Inter no jogo seguinte ele consegue buscar energia para buscar o resultado que ele precisa. E uma situação dessa tem tudo a ver, né? Tu perde um jogo em casa onde tu abriria 4 pontos e tu vai para um jogo onde tu ainda é o líder e com a vitória vai te dar mais um gás, né? Porque contra o Bragantino o Inter já não jogou bem, né? E correndo, na verdade, antes até, já uns 2, 3 jogos antes, já estava meio titubeando. E correndo e tendo a chance, talvez, daqui um pouquinho do Corinthians fazer o crime. Por que não? É verdade. Tá brigando. Então, tem vários fatores aí, tem os negativos, mas também tem coisa positiva. Aí volta o estímulo. O estímulo do Corinthians é conseguir uma vaga para Libertadores. Exatamente. Entendeu? Bom, Exatamente. vou enfrentar o Flamengo. E eu retorno o que falou o Daniel lá no início, sobre o primeiro campeonato que tinha voltado, no caso o alemão. E nessa volta, o maior índice de vitórias era dos times visitantes, porque os estádios estavam vazios. Sim, exatamente. E quem é que está mais pressionado? Vai ser o Flamengo ou o Corinthians? Eu acho, e continuo acreditando, o Flamengo é mais pressionado. O sangue doce que eu falava... Apesar de ter secado o jogo do Inter e ainda está um ponto atrás, tem mais um a detalhe. ansiedade dele é maior. O sangue doce que eu falava em outro programa aqui, que eles pegaram bastante no meu pé, é o sangue doce de, eu tenho que me classificar para a Libertadores. Mas se eu ganhar do Flamengo, eu estou dentro. Se eu não ganhar, eu que estou lá em nono, ainda tenho chance, entendeu? Ou seja, a pressão é muito maior que o Flamengo. E na hora da pressão é que o negócio chama a resposta. Entram outros fatores, né? O Flamengo, imaginando, o ambiente interno do Flamengo não deve estar legal.
Tu analisa pelos jogos, pelas substituições, como o atleta sai, né? Tá tendo muito atrito. O Ceni ainda não tá cascudo para treinar um time como o Flamengo. Não conseguiu. O Gabigol chutou o ar, sobrou pro copinho de água mineral. Ele da vida que tá saindo todo o jogo. O Rogério não conseguiu ainda gerir o grupo de uma maneira que abraça. Eu acho que a melhor partida do Ceni diante do Flamengo no Campeonato Brasileiro foi contra o Grêmio. Foi o de... 4-2 aqui, né? Foi melhor, para mim, foi a melhor partida. Foi o jogo que manteve ele. Eu acho que ele conseguiu estar mais concentrado o Flamengo, né? Nesse jogo, tu via que o time do Flamengo... Foi um jogo que falaram que se assemelhou ao do Jorge Jesus, né? Ali ele foi já contra o Bragantino voltaram todas as críticas antigas ao Ceni. Mas o Bragantino vem jogando bem, né? No segundo turno agora. Tem muito organizado. Claudinho, vai vir ou não vai vir? Pode até buscar uma vaga na Libertadores. 15 milhões de euros? O Claudinho, acho que o Claudinho vai para o Leipzig, para a filial do Red Bull. É o mais certo, é o mais certo. Alguns recados mais aqui dos nossos telespectadores. Mauro Treto. Boa noite, parabéns pelo melhor debate esportivo do Rio Grande do Sul. Obrigado, Mauro. Ele fala lá de Biguaçu, Santa Catarina. Ari Júnior, abraço para o meu mestre Jedi Rafael Copete, viu, Jedi? Grande. Na audiência em Bom Princípio, no Rio Grande do Sul, o Ari que é narrador esportivo. Deus te abençoe, Ari. Pedro Melo, abraço Fiorim, Gavião, Daniel Franco. Pedro Melo também na audiência. Abração, Pedro. Abraço. César Lodeiro, boa noite, Flávio Bancada. Aqui uma pergunta. Será que o Inter não vai manter a tradição de ressuscitar mortos nesta corrida final? E nós estávamos falando uma coisa, muito mais fácil, e o Inter conseguiu ser um time, e o Abel tem e trouxe isso aí, né? Vibrou mais e conseguiu resultado importante contra os times que, teoricamente, seriam candidatos. Exatamente. Sendo um time que conseguiu pressionar em cima, criou erro no adversário e em cima disso foi um time que conseguiu essas vitórias. Agora, esses times menores que estão passando por isso aí, é como diz o Daniel, vai ter um paredão ali e aí tu vai ter que ter tranquilidade, calma, para poder passar por isso aí. Exatamente. É um outro tipo de jogo. Por que o Inter tem essa dificuldade, Gavião? Porque o Inter, a construção de jogo do Inter, ela se limita às transições do Edenilson, o jogo, Patrick o também, jogo né? da força. Não, é que característica diferente, né? O Patrick é na força. Sim. Raramente tu vê o Patrick fazer uma tabela no jogo apoiado. No drible e na força. No drible e na força. E cruzamento. Então, o Edenilson também é um jogador vertical. Vertical, né? Pisa na área, mas o Edenilson já faz a transição, chega sem uma bola, o outro chega com a bola ou um cruzamento de média distância. Agora o Cuesta tá aí que se encaixa, para tu manter essa verticalidade contra o Vasco, o Inter precisa, quer mostrar que vai ser campeão, tem que fazer 3 no Vasco de... O Daniel Nunes da Silva. É trocar o Galhardo com o Yuri e deixar o Yuri na ponta lá. Tu diz inverter? Inverter. É isso aí. Eu também acho que não sei. O Daniel Nunes da Silva, para ti aqui. O Inter não tem consistência desde o Grenal. O Bragantino quase ganhou. O Atlético Paranaense neutralizou e o Sport ganhou. E mostrou a fragilidade do Inter. O Flamengo dará mais espaço, porém o Flamengo é fatal. O Flamengo não erra gol. A qualidade do Flamengo pode estar desorganizado. Hoje eu concordo com isso aí também, mas assim, saiu o Gabigol brabo, mas vai entrar o Pedro. Muito bom centroavante. Não, a mira do Flamengo está dentro do quadrado. Então, assim, qualquer jogador da frente do Flamengo é decisivo dentro da área, entendeu? Então, esse é o problema maior, esse é o ponto forte. Que hoje qualquer jogador do Flamengo é um jogador diferenciado. Como é que é o nome do nosso colega aí que mandou o amigo? Esse último? Daniel Nunes Silva. Daniel, abraço, Daniel. Se é Daniel, é bom, né? Daniel é bom. É o que a gente espera. É o que tudo indica, né? Tudo indica. Abraço aí, Daniel. Tudo indica. É justamente o que eu estava falando, porque o Inter esperava o Sport com paredão e não teve construção de jogo suficiente para transpor essa barreira. E aí começou a ter
quando tu ataca... A desorganização defensiva. Tu desorganiza defensivamente. E aí, numa bola, porque o esporte vem por uma bola, ou seja, não vem por nenhuma. Sim, exato. Essa é a questão São Januário. Eu acho que tem que ter ação em posição lá na frente, tudo, mas essa questão defensiva, organização, né? É aquela detalhezinho que tu falou bem, é um jargão nosso, de ataca defendendo, né? Sempre bem posicionado, tu não pode estar 2 passos fora do teu posicionamento defensivo lá atrás. Mas o Vasco vai atacar também, né, Gabriel? O Vasco vai atacar. O Vasco precisa sair pro jogo. O Vasco vai abrir, o Flamengo vai atacar. O Vasco tá com... Como é que tá sendo a semana do Vasco aí? Tá com 37, eu acho, né? Joga o time todo titular, tem... Não, achei que era pontuação. Teremos... Algum desfalque? Algum desfalque. Não ouvi nada. Porque, como eu não sou uma repórter, né? Então eu nem sempre estou atualizando todo dia. Mas vamos ver, Vasco. Dá uma olhada, hoje. vou olhar a pontuação, tu dá uma olhada. Enquanto o Rafael dá uma olhada aí, tem a característica aí, o Daniel vai saber bem, a característica do campo de São Januário é um campo grande e pesado. E não é um dos poucos campos que não foram padronizados ainda no Brasil. Esse então, pessoal todo aqui brigando. Bahia, aliás, o Sport ainda, né? Porque depende de mais uma vitória, o Fortaleza para se garantir matematicamente. 41 tem os dois, Bahia 37, Vasco 37, mas a tabela do Bahia é mais difícil. Goiás 33, Curitiba com 28, virtualmente rebaixado. E o Botafogo, infelizmente, tri rebaixado. É 37. Ele só depende única e exclusivamente da vitória. O empate, no caso de São Januário, ele favorece mais ao Inter, que não vai ser bom resultado, mas favorece mais o Inter. Mas ainda, como diz o Rafael, ele ainda se empatar, o Inter ainda continua vivo. Mas, exatamente. Porque vai ter a chance do confronto direto. Aqui, ó, o Vasco teve reunião entre a direção e os jogadores. Bichinho? Vasco contra a Série B, turno dobrado, concentração alternada, grupo quer dividir bônus com os funcionários. Ou seja, eles estão buscando a mobilização na união clube. Não é nem do time, é geral. Isso aí vai ser normal, né? Nessa reta. Nunca teve, então, ao longo do campeonato, só agora que está afundando que vão exatamente. Não haverá folga de carnaval, concentração alternada, carga de horário dobrada, haverá treino em período integral, viagem com o Corinthians dia antes, reunião médica e física diária para discutir o que vem sendo feito corretamente ou não. Meio tarde, né? Bem tarde. Bem já tarde. a gente fala mais sobre isso aí, vamos falar do Grêmio também? Quero perguntar para vocês. Casa dos Pneus, 60 anos de qualidade, faça a revisão do seu carro, Avenida Ceará, 1055. Seu agendamento aí na tela, 3342-4245. H-Pharma, lá você faz o seu teste da Covid, preços especiais. Benjamin Constant, 1253, teste rápido também do PCR. Agende pelo telefone 3030-0055. Construtora France, atendimento em Porto Alegre, Grande Porto Alegre e Litoral. O mais importante lá é que o orçamento é gratuito. Ferragem Lampião, tudo em material de construção, luminárias e o que você precisar para o seu escritório, para a sua casa, para a sua residência, não ande em vão, vá até a Ferragem Lampião, que fica na Rua Alberto Silva, 85. Agora a mensagem do nosso banco. Banrisul, Banricompras, na hora de pagar, não tenha dúvidas, utilize o seu Banricompras. E aquela super promoção para todos aí, não vamos perder essa barbada aí, aqui do nosso programa, da gráfica Clique Impresso, esses 3 quadros tops aí, cada modelo mais legal que o outro aí. Apenas R$119, viu? Vocês estão com muito aí, Gavião? Barbada, né? R$119. Na Nilo Peçanha, 24,69 ou pelo WhatsApp. Esse está bonito. Esse tá legal. Tá bonito. 99678-1528. A bicicleta é só decoração, viu? É só o quadro. Não. Sim, eu estou falando do quadro. Obviamente, né? Obviamente. Então, a gráfica Clique Impresso, gráfica do Grupo Impressul, a sua gráfica um clique e CPL, Grupo Profissional Liberal. 3094-7549, o site para todas as informações, além do telefone, é grupocpl.com.br. Intervalo, a gente já volta com mais recados e aquela pergunta básica para os nossos convidados e também tudo sobre Grêmio e São Paulo. Não saia daí.
Estamos de volta com o nosso Dois Toques, aqui pela RDC TV, canais 24 e 524 da Claro Net e também pelas plataformas digitais da emissora. By Dolby, tudo na linha automotiva, multimídia para veículos e também automatização residencial. O site para você conferir tudo é no www.bydolby.com.br, em 2 endereços, Benjamin Constant 1315 e também na Ipiranga 5800. Lavagem 5 estrelas, na Avenida Nilópolis 199, 3332-5809. Está com aquele probleminha para lavar e tudo, é só passar lá, viu? Não, a garantia é total. Boa dica, boa dica. Isso aí que é um brinco o carro. Grupo Aspecir, Previdência, Seguros e Empréstimos, que é o patrocinador master do Esporte Clube São José. São José segue aí a sua preparação para o Campeonato Gaúcho. Agora tem jogo treino, né, contra o Sub-23 do Grêmio em Eldorado do Sul, próximo teste aí do São José. Abraço para o Sérgio Nunes, que está lá em São Gabriel nos acompanhando. Na Visiótica, óculos e acessórios, o Inter ultrapassou as limitações para um time de superação. O técnico abandonou a equipe, muitos desfalques devido a lesões aí, elogiando o trabalho do Abel Braga. Vamos falar do Grêmio em seguidinha, mas todas essas ações aí do Vasco da Gama, será que resolvem, não? Tudo isso que o Copete mencionou antes do intervalo, hein? A ideia é essa cartada final, que deveria ter sido feita desde o início, vai ser agora só. Eu só acho que é um pouquinho tarde, né? Porque faltam 3 rodadas para acabar o campeonato e o Vasco, historicamente, vem com problemas internos. E, lógico, eu acredito que essa ação deve ter partido do próprio Luxemburgo para tentar mobilizar mais o elenco, mais o clube de maneira geral. Mas é aquele negócio, vai ser aquele abafa dos 10, 15 minutos, se não conseguir o gol, vai baixando a energia, vai baixando a... Mas o Inter tem que mostrar que quer ser campeão e tem que dar uma abafa de 15 minutos. Vai ser uma briga de já. Agora, virando a chave, como o pessoal o Vasco não vai ter o zagueiro Marcelo Alves, que... terceiro cartão amarelo, né? E o Luxemburgo está trabalhando exatamente isso. Quem é que pode dizer que nós já perdemos para o Inter? Se o Sport ganhou do Inter na casa deles. Claro. Sim, com certeza. Virando a chave, aí vamos falar do Grêmio. E já colocando aqui para os senhores na tela, Grêmio e São Paulo aí. A escalação do Grêmio possível aí para enfrentar o São Paulo. E também já querendo saber de vocês que ponto pode significar essa goleada sobre o Botafogo, embora já tinha sido um adversário rebaixado, mas no ânimo da rapaziada, a escalação provável do Grêmio, Gabriel. Paulo Vitor Ferraz, Rodrigues na direita e o Kahneman ou David Braz na esquerda, Diogo Barbosa, Marcelo Henrique e Maicon ali na cabeça de área, Jean-Pierre fazendo a função de toque-me-voe, PP na esquerda, Alisson na direita, que para mim é a correia do time do Grêmio, e o Diego Souza no ápice da carreira. Time titular, né? Exatamente. Todo menos o pode ser a dúvida é o goleiro Jeromel, o resto é do time titular. Dá para embalar nessa reta final aí, Gabriel? Eu acho que o Grêmio ele se perdeu um pouco, né, na sua estrutura mais de jogo. A gente não tem visto, não sei se toda essa dificuldade de calendário e esses últimos jogos que o Grêmio se atrapalhou, parece que a gente não vê esse time, vamos dizer, não é uma palavra usada, mas a mecânica, né, do Grêmio que sempre teve, e é um sistema bastante usado há bastante tempo no Grêmio, pelo Renato, já há anos, né? Ele se perdeu um pouco, né? E aí eu te pergunto o seguinte, tu que é ali do meio campo ali, tá? O Michael, o estado emocional do Michael ao querer jogar e o corpo não permitir, e ele por ser o líder, o capitão que foi, tudo mais, isso pode afetar o grupo? Eu acho que... Começa aí essa perda de foco do Grêmio? Eu acho que assim, perdeu muito em alguns detalhes. Esse dia eu dei uma entrevista para um pessoal também no jornal aí, mas e falando muito por que essa desorganização que de repente o torcedor vê, a gente vê. Porque é uma desorganização emocional com falta de foco, né? Assim, depois da derrota pro eu Santos. vejo o Alisson, que é um jogador que tem uma dificuldade de finalização, uma série de coisas, mas ele tem uma função muito importante e ele, em certo momento, saiu do Grêmio. Sim. E aí desencadeou, assim, problemas no meio-campo, problemas defensivos.
ele motor arrebentou uma série a correia. de coisas, Então, assim, ó, o avião voltou a ter problema na pista. Eu vi nesse momento, assim, porque ele aquele cara que dá o ponto de equilíbrio. Porque o Renato tentou outros jogadores ali, o menino do Botafogo, Luiz Fernando. O próprio Ferreirinha. Mas são jogadores... Insistiu com o Tassiano, por aí vai. O Tassiano é um jogador que joga de volante lá na frente. Mas eu vejo assim, deu um certo desequilíbrio jogar com atacantes pelo lado, no sentido de que precisaria um homem de composição de meio campo, que seria o quarto homem antigo, né? Porque jogar com 3 assim, pode-se jogar, mas é uma situação mais complicada e o Grêmio não sabia jogar assim. Sempre teve um homem que conseguia fechar meio campo. E o Grêmio saiu esse jogador de meio campo, porque ele tem um jogador extremamente agudo de um lado e o outro sempre foi o que deu o equilíbrio. E a gente viu o jogo contra o Santos, superioridade do Santos no meio do campo do Grêmio. O Grêmio já não... Aí acontece todo aquele efeito cascata, que aí tu não consegue marcar, o volante está fora do lugar, o meia não vai funcionar, fica 2 jogadores extremos só correndo paralelo em cima da linha, tentando marcar... Sim, fazendo só laterais, o corredor. Não tem fechamento lado oposto. Então, na minha visão, acho que esse desencaixe... E dificilmente houve tempo para se treinar, né? Hoje o Daniel trabalha exclusivamente nessa área técnica, é treinador. A dificuldade hoje de treinar pelo seu calendário, né? Então é muito mais conversa, mostrar vídeo, tu tem que recuperar o jogador, tu não consegue. Mas a gurizada tinha resolvido a meia cancha do Grêmio, né? E eu vejo muito que aconteceu isso, Copete, nessa situação. Eu entro numa palavra que o Gavião usou muito, a questão do equilíbrio. Se a gente voltar um pouquinho atrás lá, o Grêmio tinha pelo lado direito, antes do Alisson, tinha o Ramiro. Sim. Tinha o Ramiro. Que era o ponto de equilíbrio do Grêmio. E o Grêmio tinha o Maicon com a dinâmica ainda boa. Sim. O que acontece quando o Michael joga? E tinha ainda saúde. E quando ele entra, ele ainda é o mostra cara, o potencial, o Grêmio consegue vir de trás para frente com o jogo apoiado, e o Maicon só faz o jogo apoiado, ele não faz o jogo de transição, né? Então vai apoiado, que ele vem, dá o passe ali, vem, recebe, toca no meio, recebe, vai circulando a bola. E quando saíram esses 2 caras e depois entrou o Alisson, que demorou um pouquinho para se encaixar. Antes do Alisson, nós tivemos o Montoya, que foi contratado para jogar ali. No lugar do Ramiro, né? No lugar do Ramiro, e nunca foi testado ali. E também teve isso. E aí, foi uma grata decepção justamente por não ter sido testado. Exatamente. E aí o Alisson se encaixou e teve essa lesão, demorou, e aí os outros meninos não têm a característica. Isso aí é uma característica muito peculiar do atleta. Colaborar com essa tua questão, quando tinha o Ramiro, que é um jogador que tecnicamente não era deslumbrante, mas assim, tu via as ações dele sem a bola, o Grêmio conseguia pressionar lá em cima, por causa desse fechamento de espaço. O Ramiro fazia muito o L, né? Ele fazia uma meia-lua, né? Ele saía do meio para a beirada, da beirada para o meio. Exatamente. E o Grêmio sempre corredor quando ele tinha que cobrir o lateral. E o Grêmio sempre escorado lá na frente, sempre conseguia pressionar. Perdeu essa característica. E outra coisa que o Ramiro tinha muito boa, o Ramiro dava uma certa liberdade para o Michael, porque o Ramiro é muito inteligente para fazer aquela função. Então quando o Michael passava a linha, o Ramiro voltava. Com certeza. Exatamente. E aí o Michael não tinha um desgaste grande de correr para o volante passa tranquilo, o volante passa tranquilo, sabendo que vai estar coberto. Passou rápido hoje, né? Passou ligeiro. Quanto vai ser Inter e Vasco? 1-0. Vou ser audacioso. 3-0 Internacional. Grêmio e São Paulo? 2-1 pro Grêmio. Certo. Até a próxima. Até a próxima. Daniel, obrigado. Palpite para os 2 jogos aí. 3-1 Inter e 2-0 Grêmio. Certo. Até a próxima. Até a próxima. Gavião. Eu boto um empate no Internacional. Acho que vai ser um jogo duríssimo. E o Grêmio? E o Grêmio ganha. Tem que fazer o lado do tricolor. O Gavião está defendendo as raízes, né, Gavião? Está defendendo as raízes. Churrascaria Barranco, promoções de vinhos espumantes, terças, sextas promoções, assado de tira, entrecô de tira. Olha aí, que pessoal que não jantou ainda, olha a maravilha. Daí as promoções a R$ 28,00 intercaladas. Uma boa pedida agora. É, nós vamos para lá agora por conta do Fiorinho. Kia São Motors, carros novos e seminovos, na Avenida Ipiranga 8113, na Avenida Ceará 370. Você que foi para a praia, foi para o litoral, enfim, para a serra, e não pôde ficar na cidade, quem ficou na cidade vai aproveitar aí as delícias de comprar na rede Zafari. Tudo que você precisa para sua casa tem no Zafari, tá certo?
Aqui ficamos com o nosso Dois Toques. Bom final de semana. Boa jornada de futebol a gremistas e colorados. Segunda-feira tem mais Dois Toques. Cuide-se bem. Tchau. Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sam Motors. Avenida Ipiranga 7110. E GBOX. Previdência e Seguro de Pessoas.